que o ex-presidente Lula ele foi condenado não por triplex e não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi 1 milhão e pouco do triplex e 1 milhão e pouco do sítio. Foi muito mais que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero. Provavelmente vão dar em prescrição se chegarem em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico. Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca e apreensão feita 5 anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão pro ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade. Sim. Mas eles não inocentaram, né? Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Sim, claro. Mas é que tipo ele nunca mais vai ser preso. Por isso, provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça, toda pessoa é presumida inocente até a última recurso, da última decisão, no último tribunal, e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. Então, são coisas escandalosas mesmo, o lance da Atibaia, do Triplec, que nem ele fala. Mas eu entendo o argumento, se for do Reinaldo Azevedo, eu não acompanho tanto, mas tipo, se for argumento assim, as provas não são ultra fortes, não tem nenhum ligando o Lula exatamente com o esquema de propina. Tipo, você não, exatamente, eu não vejo assim, eu vejo você ligando assim, ó, o Lula é um cara que foi beneficiado por empresas que estavam ligadas... Alguma ligação tinha, mas não tem ali um bagulho assim... Não tem, tipo, o Lula mandou trocar um dirigente da Petrobras por causa... E eu tenho uma gravação de alguém falando, com o Lula falando, é pra trocar o cara da Petrobras. Você não tem isso. Você não tem esse tipo de prova, entendeu? Tá, olha só. Eu vou falar de outro caso de corrupção para aí você entender isso um pouco melhor. Corrupto não passa recibo, a não ser que ele colabore. Claro. Corrupto não vai passar recibo. Então, tinha um caso de auditores fiscais. Os auditores fiscais, eles ligavam para os empresários e eles ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando. E nessas ligações, eles combinavam de encontrar os empresários em supermercados, em lojas de imóveis, em outros lugares, e falavam, vamos lá ver umas lajotas? Eu preciso entregar lajotas. E eles conversavam sobre coisas banais que eles iam fazer, ligando o telefone público e usando o codinome. Então é como, sei lá, se o nome de uma fosse, sei lá, Juliana, vou usar um nome fictício, e ela usasse o nome Ana, tá? Então essas pessoas, elas usavam codinomes, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando, combinando encontros em lugares inusuais. Aí a gente foi olhar os autos de infração feitos pelos auditores. E o que você encontrava? Você encontrava falhas crassas e uma subtributação, uma tributação menor do que a devida. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Erraram? Foram bonzinhos com os empresários? E quais é a explicação para aquelas entregas de lajotas em supermercados, etc., encontros obscuros, ligação, uso de codinomes? Deltan, mas você não tem entrega de propina na conta. Você não tem o pagamento da propina na conta da pessoa. Você não tem o pagamento de propina na conta, mas não existe uma explicação ali que explique tudo isso que não seja a corrupção daqueles auditores, que usavam codinomes, que ligavam de telefones públicos e que cometeram vários atos irregulares ao longo daquela fiscalização. Então, várias vezes na corrupção você não vai ter o recibo, você tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de provas indiciárias. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais brasileiros é uníssono, é uniforme no sentido de dizer que quando você tem um conjunto de indícios, de provas indiciárias, isso pode levar a uma convicção, a uma formação de opinião mais forte, para além de uma dúvida razoável, e você condenar alguém. E quem entendeu isso em relação ao caso Lula, né, que depois veio a ser anulado, mas quem entendeu isso não foi Deltan, foram 15 a 20 procuradores da República que formularam as acusações. Mas foi um juiz que julgou esse caso. Mais, foram 3 desembargadores independentes que revisaram esse caso. E mais, foram 4 ministros do STJ, vários deles colocados pela gestão do PT lá. Então, não é uma análise individual. Eles olharam o processo, olharam o conjunto de provas, pessoas, inclusive, falando que os recursos tinham vinculação, sim, com os esquemas. Então, existia essa ligação de delatores. Existia. Mas se essas pessoas não falassem, você apagaria o que aconteceu? Não apagaria. Não, agora, tinha pessoas falando. Não é que eu acredito que o cara é inocente. O meu argumento é, tipo,
Eu acho que existem provas que seriam muito mais fortes do que a gente tem exatamente contra o Lula, entendeu? A gente tem provas, mas você não tem prova que coloque ele como cabeça da parada. Tem? Eu não sei. Se você entender como funcionava esse esquema... Mas é muito da quem conjuntura. colocava os diretores da Petrobras? Não é claro. Exatamente. Você precisa da conjuntura para você entender. Claro, e por isso simples. que a gente explicou a conjuntura. Não, eu entendo. Mas... Quando você fala de lavagem de dinheiro, de crimes complexos como corrupção, não é simples. Não é simples. Você vê as lavagens de dinheiro feitas, gente, em nome do offshore, transações lá no exterior, de conta para conta. De um jeito que ia ficar muito difícil de pegar. Sim, exato, mas, por exemplo, ninguém faz para ser pego. Mas então se é tivesse complexo. uma conta do Lula na Suíça, do Lula, seria tipo... Mas é que aí ele tinha que ser muito burro. Teria que ser muito burro, é isso. É. Alguns tinham conta na Suíça. Eduardo Cunha tinha conta na Suíça, Sérgio Cabral tinha dinheiro no exterior, mas a gente vê diferentes estilos de corrupção. Tem várias pessoas que talvez pensassem que a corrupção se justificava talvez para o partido. E aí, só que o que a gente viu? Que essas pessoas, elas embolsaram a parte do dinheiro. Então, isso a gente constatou, acusou várias pessoas com base nessa visão. Mais uma vez, lembrando que ninguém é culpado até o julgamento do último recurso, todo mundo se presume inocente, a última palavra é da justiça, mas a gente fez várias acusações mostrando que pessoas que tinham o discurso de partido, de que a gente escuta, que o que legitimaria que o dinheiro ia para o projeto de poder, etc., na verdade todo mundo acabava embolsando também o dinheiro. Todos os casos a pessoa embolsava uma parte do dinheiro, mas claro que tinha gente que podia buscar arrecadar o dinheiro só para si, tinha gente que podia prestigiar mais o dinheiro para o partido para financiar a campanha eleitoral e manter um projeto de poder. Quando se olha uma corrupção do tipo Paulo Maluf, né, que você tinha centenas de milhões de dólares e foi objeto de acusações por ter centenas de milhões de dólares no exterior, quando se olha Sérgio Cabral, que tinha mais de 100 milhões de dólares no exterior, é um tipo de perfil. Quando você olha uma pessoa que recebeu 1 milhão aqui, 1 milhão lá, né, uma reforma de apartamento aqui, uma reforma lá, e não especificamente uma pessoa qualquer, mas teve mais um caso nesse sentido, você tem um outro estilo, né? Outro estilo de corrupção. Não sei que tenha valor que a gente não encontrou, mas você tem um outro estilo. Agora, se justifica? Não se justifica. Sabe que eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e a pessoa estava falando, Deltan, mas olha só, na política hoje tem a questão de que o cara lá que está decidindo, né, que tem a caneta para tomar decisões na política, num governo, o cara precisa ter um certo colchão, porque o cara vai ser processado pelo TCU, o cara, por mais que tente fazer a coisa certa, o cara vai acabar sendo responsabilizado. Então o cara tem que ter uma colchão de liquidez no exterior. Ele estava falando especificamente do caso envolvendo um cara do PSDB, que foi processado lá em São Paulo. E o cara tentando justificar isso para mim. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar para esse cara que ele está errado, se ele está seguindo esse raciocínio? Sim. E o que eu falei para ele foi o seguinte, falei, olha... Então, o Deltan ele tomou um processo do Lula pedindo uma indenização, tomou um processo do Renan Calheiros por ter criticado e vai ter que pagar. Então, isso justificava o Deltan buscar receber propina de réus da Lava Jato? Justificaria isso? O cara, não, aí também não. Eu falei, claro que não. Claro que não. Agora você está querendo justificar um cara com base nesse tipo de raciocínio. Sim. Não faz sentido, claro. Não pode. Você não pode defender uma coisa dessas. Então, não importa se o cara estava desviando a maior parte do dinheiro para um projeto de poder ou para o bolso dele. Gente, é desvio de dinheiro público, afeta do mesmo modo.